Amém? Quantos estão felizes nessa noite para adorar o Senhor? Se coloque de pé neste momento e vamos agradecer ao Pai, porque Ele já está presente neste lugar para avivar a minha vida e a sua vida. Amém? Glória a Deus. Nosso coração se alegra, porque nessa noite nós vamos partilhar do corpo e do sangue de Cristo Jesus, que nos fortalece, que nos vivifica. Aleluia. Feche os seus olhos neste momento e vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor, porque a presença dEle já está neste lugar, impactando a minha vida, impactando a sua vida, querido. Receba do Pai nessa noite a unção, a graça, o amor que vem do trono do Senhor, para nos fazer mais que vencedores em Cristo Jesus. Nessa noite, ó Pai, nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença e te pedimos, Senhor, fique à vontade em nosso meio e receba nessa noite todo louvor, toda adoração, porque só Tu és digno. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus aí onde você está? Aleluia. Aplauda mais forte, porque hoje há som de festa. Aleluia. Dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, eu quero é Deus. O povo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvarei.
Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Ele está neste lugar. O leão de Judá já está aqui, amém? E ele ruge ao nosso favor para nos avivar nessa noite. Glórias ao nosso Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. E usa o leão e que a terra estremeça
a Ti, ó Pai, sobre os céus, sobre a terra. Não há outro como Tu, Jesus. E nessa noite nós queremos Te adorar, Senhor. Permita-nos Te adorar, Senhor, rasgando o nosso coração diante da Tua presença. Ele é santo. Para que estivéssemos aqui, sendo cheios dele. Todo o poder é em ti. Todos se curvam diante da tua presença. Todos adoram a ti, ó Pai, pela tua formosura e a tua grandeza.
semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou. E assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, em morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Ele abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. E assim mesmo se humilhou como um filho, e como um filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, Ele é o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade.
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele é assim, todo-poderoso. Todo poder está em tuas mãos, Senhor. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobre diante da tua formosura e do poder que há sobre ti. Glórias ao nosso Deus. Aleluia. Você pode adorar o Senhor sentada no seu lugar e aplaudindo com toda a força que há no seu coração. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar orando. Para nós orarmos, quando a gente vai na palavra de Deus, nós vamos lembrar de Naamã, que está em Reis. E ele era um homem leproso, ou estava leproso. E veio uma direção para ele, para que ele mergulhasse ao rio, e 7 vezes. E a partir dali ele seria curado. De início ele resistiu, de início ele não quis, não vou querer entrar em detalhe que dá uma pregação. Mas de repente ele não tinha nada a perder, ele tinha a ganhar. Ele foi até o rio, ele mergulhou 7 vezes. E a Bíblia vai falar que quando ele saiu das águas, a última vez que mergulhou, a pele dele estava igual uma pele de criança, restaurado. Amado, muitas vezes nós queremos cura, nós queremos milagre, mas nós não queremos pagar um preço. Sempre a gente vai falar, o Senhor, Ele faz o milagre, o Senhor, Ele cura, com certeza, Ele tem o todo o poder para se manifestar, mas muitas vezes nós precisamos pagar o preço. Você não vai esperar o médico sair do hospital e ir à tua casa. Você tem que sair da tua casa e ir até o hospital e passar pelo médico. Ou seja, você está pagando um preço, saindo da tua casa e indo até o médico. E muitas vezes a gente quer que Jesus, ele já pagou um preço. Ele já foi na cruz e levou toda a enfermidade. Mas muitas vezes nós temos que esforçar. Eu costumo falar que o milagre só acontece quando eu quero, quando você quer, quando você paga um preço de uma certa forma e Deus se manifesta o teu grande poder. Naamã precisou sair da tua casa, no meio dos seus, e até o Rio Jordão mergulhar. E se porventura nessa noite tem alguém aqui enfermo, nós vamos orar, e nós vamos orar pessoas que estão no hospital e nas suas casas também. Pai querido, como igreja, nós cremos e determinamos, como esse homem, ele foi até o rio, e o último mergulho, a pele dele já estava como uma pele de criança. Eu profetizo, Senhor, sobre cada vida que está enferma nesse momento, junto com a igreja, e se porventura aqui tem alguém enfermo, ó Deus, nos lares, no hospital, não importa o tamanho ou o nome da enfermidade, isso não é nada diante do teu poder. O teu poder é grande. Na cruz, através do sangue derramado, o Senhor curou. E é esse sangue que eu peço agora que seja derramado sobre as vidas, no nome de Jesus. E vidas neste momento sendo curadas.
toda dor, todo mal, todo tipo de enfermidade que está alojado nos corpos, seja arrancado agora, na autoridade e no nome, no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu libero, Senhor, agora uma fé, junto à igreja, orando por vidas que encontram nesse estado de enfermidade, seja agora curados, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém, queridos? Amém, igreja? Hoje nós vamos fazer, aparentemente, de trás para frente, né? Nós vamos ministrar a Santa Ceia agora, depois nós vamos ministrar a palavra. Amém, queridos? Para não vai ficar nada tumultuado, para a gente fazer assim, bem tranquilo mesmo. Então, assim que eu ministrar sobre a Santa Ceia, eu quero que a equipe de louvor volta para cá, para continuar adorando o Senhor, amém? Enquanto a gente serve a Santa Ceia para você. Glória a Deus, irmãos. Amém, Jesus. Irmãos, outro detalhe. Você deve ter lido ali na parede, ali no PowerPoint, estamos no YouTube. Na verdade, deve ser lido assim, estaremos no YouTube. Amém, gente? Porque ainda não foi possível, né, a gente fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube. Precisa de uma quantidade de pessoas inscritas. Então, a igreja vai estar definitivamente no YouTube agora, que é mais prático, alcança mais gente, todo mundo tem acesso. Mas aí é muito importante que você entre depois no canal, né, da igreja, ali no YouTube, e se inscreva, né? Lá está inscrever-se. Você clica ali e inscreve, para a gente ter bastante gente inscrita, para aí eles autorizar a gente fazer a transmissão ao vivo. Por enquanto, os cultos vão ser postados lá. Amém? O Mateuzinho depois vai postar, né? Os irmãos estão cuidando disso. E posta então no YouTube, a gente tem acesso no YouTube também. E você pode evangelizar as pessoas falando, olha, nossa igreja está ali, pode acompanhar. Enfim, mas é muito importante você participar lá e se inscrever. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, vamos orar também, como nós estamos fazendo durante a pandemia. Não estamos como da maneira tradicional, recolhendo dízimo e oferta. A gente ora pela sua vida profissional, sua vida financeira, pela igreja, e aí depois do culto você tem a liberdade para vir ao gasofilácio, amém? Tem um aqui, outro no mezanino, onde você pode depositar teu dízimo ou tua oferta, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, nós oramos agora, Senhor, pela vida profissional, a vida financeira da tua igreja, Pai. Sabemos que tu és o Deus da provisão, é o Senhor que nos provê tudo, meu Pai. Deus de amor, Deus de bondade infinita, que a tua igreja, meu Deus, ela possa crescer em número, em maturidade, em conhecimento, em revelação. É o que cremos em nome de Jesus. Oramos, meu Deus, pela vida de cada irmão aqui nessa noite, seja ele autônomo ou empregado, meu Deus, em alguma empresa, onde ele estiver, onde as mãos dele tocar, sejam abençoados, que haja prosperidade, sem dores, que haja unção do teu Espírito ali, meu Deus, multiplicando a sementeira, multiplicando, ó Deus, o pão que o Senhor tem dado aos teus filhos. Essa é a nossa fé, Pai, é assim que cremos. Oramos que o Senhor abençoe os dízimos, ofertas, ó Deus, que serão trazidos à tua casa, para que haja mantimento, haja bastância na tua casa. Assim cremos, em nome do Senhor Jesus. Quantos assim creem, fala amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, ao ministrar a Santa Ceia nessa noite, nós temos aqui o pão e temos aqui o suco integral da uva.
né? Não fazemos com vinho, fazemos com suco integral. Pois bem, são os elementos da Santa Ceia. A Bíblia diz que Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, ele partiu, ele deu aos discípulos, dizendo: isso é meu corpo que é entregue por vós. Da mesma maneira, ele deu o cálice, falou: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança. Hoje pela manhã, eu comecei a falar com a igreja, porque o Espírito Santo tocou no meu coração aqui de falar, né, aquele assunto que eu comecei a falar pela manhã, sobre o tabernáculo, sobre a obra sacrificial de Jesus na cruz, para a gente entender o porquê dessa nova e eterna aliança. Mas eu comecei a falar com a igreja, aí não dava tempo de eu falar mais, né? Até porque ia estender, dava uma outra pregação, e não é o objetivo. Eu quero pregar um outro assunto hoje, mas agora à noite eu queria esclarecer um pouco mais os irmãos sobre esse tema. Interessante, irmãos, que quando nós olhamos, irmão, por favor, você presta muita atenção no que eu vou falar agora, nesses próximos minutos, para você vir tomar a Santa Ceia hoje, sem nada impedindo o teu coração, sem nada bloqueando a tua vida, sabe, que você possa tomar com alegria, participar do corpo, do sangue de Jesus, né? É com alegria que nós precisamos fazer isso, e com entendimento. Então ouça bem, hoje pela manhã eu comecei a falar sobre o tabernáculo, né? O tabernáculo de Moisés, e quando o Salomão construiu o templo, e ali no templo a gente vê o tabernáculo. Interessante, irmãos, que pela manhã eu disse, no tabernáculo tinha 6 móveis, 6 móveis. Se a gente for entender a arca, e a tampa que estava sobre a arca, chamada de propiciatório, onde estavam as imagens dos querubins, e a gente separar a tampa da arca, aí são 7, né? Mas a arca, a tampa que estava sobre a arca, lá no Santíssimo, era uma tampa, com a imagem de 2 querubins entalhados, e aí ela é chamada de propiciatório, né? Então, se não separarmos, são 6 móveis. Na entrada, no átrio, no primeiro pavilhão, na entrada, antes de você entrar no lugar santo, estava o altar do holocausto, ou o altar do sacrifício. Se você entrar então, no lugar santo vai estar a mesa dos pães, vai estar o candelabro, e antes deles a bacia de cobre, era onde o sacerdote sacrificava o animal, ele tinha que lavar as mãos ali, porque tipificava o asco do pecado, né, o nojo do pecado. Depois do altar do incenso, aí sim entrava no Santíssimo, aí nós encontramos a arca do testemunho lá dentro, com a sua tampa, como eu disse, que é chamado propiciatório. Então você pode encontrar estudos que vai falar que tem 6 móveis, porque está contando a arca com a sua tampa, com o propiciatório. Você vai encontrar estudo falando que são 7 móveis, porque, de repente, aquele estudante da palavra, ele separa o propiciatório da arca, ou seja, a tampa da arca. Então, irmãos, mas eu não quero falar sobre os móveis do tabernáculo, eu quero falar apenas sobre o altar do holocausto, que ele tem tudo a ver com a gente. Esse altar, eu vou rapidinho explicar. Esse altar, irmãos, ele era um altar quadrado, ele tinha 5 côvados, por 5 por 5, então ele era 2,5 metros, ele era quase que uma mesa, né? Ele era quadrado, e ele tinha 1,5 metro de altura, e esse altar, ele tinha uma grelha de bronze, onde o animal era, ao ser sacrificado, ele era sacrificado ali, e ele era, sobre aquele altar, ele era queimado. Queimava-se o animal, o sacerdote pegava partes, que tinha partes desse animal que era sacrificado ali, que podia se comer, não tinha problema nenhum. Mas, por exemplo, algumas partes, vísceras e tudo mais, era queimado ali sobre o altar, né? Aquilo que não era proveitoso, era queimado ali.
E esse altar, ele tinha as 4 pontas, né? A Bíblia vai mencionar chifres, mas eram pontas, né? Elas eram inclinadas de dentro para fora. E o sacerdote, ele aspergia sangue, o sangue do animal sobre essas 4 pontas do altar, e derramava ao pé do altar o restante do sangue. Irmãos, nós sabemos que todo o tabernáculo aponta para Cristo, para a obra de Jesus na cruz. O altar, ele estava aqui, fora, ele ainda não estava no lugar santo nem no santíssimo, ele estava no átrio. Tipificando o seguinte, o homem, e ele era o bronze porque tipifica a natureza humana. Jesus, ele morreu como homem. E ele foi sacrificado como homem, ele era o cordeiro. E a obra de Jesus, então, ela é consumada ali, como se ali fosse a cruz. E dali para dentro, nós podemos entender, ou podemos compreender, que é a continuidade da obra. Isso vai falar de mim, vai falar de você, de cada um de nós. Irmãos, é tão sério, mas tão profundo isso. Eu comecei a meditar e a estudar um pouco sobre esse assunto, né? Quando eu comecei a estudar isso, sinceramente, tem momento que você fica maravilhado, você para e fala, meu Deus. E Deus vai te mostrando situações que aconteceram ao longo da história, e você vai olhando. Irmãos, pode às vezes até parecer heresia algumas coisas que eu vou falar, você vai falar, mas isso aí é heresia? Não é heresia. É bíblico e é escriturístico. Irmãos, lembra quando Elias reconstrói o altar do Senhor? Os irmãos lembram dessa história, amém ou não? E é colocado o animal sobre o altar, porque ele tinha desafiado os profetas de Baal. Primeiro ele restaura o altar que estava quebrado. E ele reconstrói o altar, coloca o animal, coloca água sobre aquele sacrifício. E o Deus que respondesse por fogo, o Deus que respondesse com fogo, era o Deus verdadeiro. Irmãos, escuta o que eu vou falar. A Bíblia diz que os profetas de Baal clamavam, Baal, eles se retalhavam e não havia resposta. Quando Elias vai orar ao Senhor, a palavra de Deus diz que o animal estava sobre o altar, despedaçado, cortado sobre o altar. Quando Elias clama a Deus, a Bíblia diz que o fogo desceu do céu. O fogo que desceu, irmãos, consumiu o holocausto, consumiu por completo. E aquele fogo ainda lambeu a água que estava colocada em volta do altar, porque aquela água escorreu e ficou em volta do altar. E aquele fogo lambeu aquela água. Às vezes nós jubilamos, nós vibramos com essa resposta maravilhosa de Deus naquele momento, mas espera um pouco. Nós falamos que Deus tremendo, Ele respondeu por fogo. Elias orou, o fogo desceu, consumiu o holocausto, que tremendo, e os profetas foram mortos, que tremendo que foi aquilo. Irmãos, aquele fogo que desceu sobre aquele holocausto, não era um fogo de júbilo. Ali, irmãos, foi a ira de Deus derramada sobre o holocausto, foi a ira de Deus. Presta atenção, igreja. O povo estava vivendo de maneira dissoluta, afastada do Senhor, adorando Baal, buscando outros deuses, totalmente divorciados, pervertidos do melhor de Deus que Deus tinha, do projeto de Deus para a vida deles. Totalmente. E aquilo que desceu foi a ira de Deus. E ouça, a ira de Deus caiu sobre o holocausto. Aquele holocausto tipificava Jesus. Por isso, irmãos, às vezes a gente ora, a gente fala para as pessoas, e as pessoas
não temem a Deus da maneira como deveria temer. Eu não estou falando de ter medo de Deus, mas temê-lo. Temer a Deus. E eu comecei a olhar para aquilo e falei, meu Deus, Deus respondeu por fogo. A ira de Deus caiu sobre aquele holocausto e consumiu. Sabe, irmãos, eu creio que Deus, ou melhor, não me atrevo a falar essas coisas, mas eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite. Deus não é brincadeira. Deus não é para ser zombado ou para ser brincado. Nós não podemos brincar de estar com Deus, brincarmos de andar com Deus. Ei, peraí. Aquele sangue que era colocado nas pontas do altar tipificava a misericórdia, a redenção de alguma maneira. Quando alguém fosse condenado à morte pelo rei, é só vocês lembrar a história de Salomão, quando Salomão quis matar Joabe, que lá na época de Davi havia matado Abner, traição. Ele sabia que estava decretada a morte dele, ele correu para dentro, ele correu para o altar e agarrou na ponta do altar. Tinha uma chance, havia uma chance. A chance do rei falar, eu vou usar de misericórdia, não vou matar ele. Mas não foi o caso de Joabe, porque Joabe era sanguinário. Então, você podia ser morto, mas havia uma chance. Então eu estava dizendo para a igreja nessa manhã, que lá no Antigo Testamento, na velha aliança, o pecado não era perdoado. O pecado não era tirado, não era removido. O pecado era apenas encoberto. O sangue do animal que era sacrificado ali sobre o altar cobria o pecado. Aí Deus podia olhar para você. Vocês estão entendendo nessa noite que eu estou falando? Deus podia olhar, porque o pecado estava coberto, o sangue cobria o pecado. Mas na nova aliança, na nova e eterna aliança, em Hebreus, eu creio que Paulo escreveu Hebreus, não estou afirmando isso, mas creio, eu creio. Paulo, no meu entender, ali em Hebreus, quando ele fala que não há mais necessidade de todos os dias o sacerdote sacrificar, porque Jesus, uma vez por todas, ele morreu por nós, ele foi o sacrifício apresentado, não há, e ele entrou além do véu, não há necessidade de sacrifício mais. Então, a partir daquele momento, irmãos, o pecado não era mais encoberto, o pecado era removido. Sabe por que a Bíblia diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam? Não é o sacrifício, é as misericórdias se renovando toda manhã, a graça se manifestando na sua vida todas as manhãs. Às vezes nós deixamos o diabo colocar coisa na cabeça da gente. Ah, você pecou, hein? Hoje você pecou, você vai tomar santa ceia. Você vai tomar santa ceia? Mas e aquele pecado que você... Irmão, confessa. Esse pecado já foi levado na cruz. Confessa, deixa essa prática. Sirva a Deus, tome a santa ceia, não deixa o diabo ficar falando essas coisas, acusando a sua mente. Mas ouça uma coisa, eu disse que não podemos brincar, por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Caindo o homem na mão dos homens, Deus livra, mas o que cair na mão de Deus, quem vai livrar? Quem vai livrar? Então temos sim, irmãos, que servirmos a Deus, sabe, com seriedade, com sinceridade, com um coração derramado na presença dEle, é assim que é. Ei, ali no Egito, quando a mortandade ia passar pelo Egito, o que Deus falou para Moisés? Para matar um cordeiro, cada família reunir numa casa, matar um cordeiro, foi ou não foi? E fazer o que com o sangue? Colocar nos umbrais da porta. Porque quando
o inimigo passasse, ou o anjo da morte passasse, onde ele visse o sangue, ele não ia entrar. O sangue estava do lado de dentro ou do lado de fora, igreja? Do lado de fora, como proteção. Deixa eu perguntar uma coisa, e eu quero que você fale pela fé. Quantas pessoas salvas em Cristo Jesus está aqui nessa noite? Pode falar amém. Pode falar, eu sou salvo. E eu te pergunto, salvo de quê? Você se sente salvo de quê? Talvez a vida inteira você pensou assim, eu sou salvo do diabo, que não pode tocar, salvo do diabo. Por que você é salvo do diabo? Eu sou salvo. Não, irmão. Na verdade, se nós olharmos as Escrituras, isso soa como heresia. Mas olha comigo a Bíblia. Na verdade, eu e você fomos salvos de Deus. Porque João Batista, ele está pregando e ele fala assim, raça de quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A ira de quem que ia se derramar e vai derramar sobre a terra, irmãos? De Deus. Irmãos, em Efésios capítulo 2, vai falar que nós fomos vivificados, nós fomos ressuscitados com Cristo, mas antes vai dizer que outrora nós andávamos no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, e vai dizer assim, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. A ira de Deus vai ser derramada sobre esse mundo. Mas aí, sabe o que Deus faz? Ele pega a igreja, pegou eu e você, e trouxe para dentro de Cristo. E aí nós estamos protegidos por esse sangue maravilhoso. E a ira não pode tocar a mim e você. Aí o amor dele se manifesta por mim e por você. Maurim, mas Deus é amor, Deus amou todo mundo, sim, amou, dando oportunidade para todo mundo, mas aqueles que recusarem, a ira de Deus vai descer sobre ele. Gente, teve gente na Bíblia, na palavra de Deus, que a Bíblia fala assim, que Deus matou eles. Lembra dois rapazes que Deus matou eles? Lembra Moisés, que ainda era um homem sanguinário, não tinha circuncidado o filho, Deus encontrou ele numa estalagem, voltando para o Egito, e quis matar ele. A mulher dele correu e circuncidou o menino. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas hoje nós podemos celebrar isso aqui, ó. A nova e eterna aliança. Por isso Jesus falou, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Se há alguma coisa que impede você de participar do corpo e do sangue de Jesus, o que é que você está esperando para alinhar com Deus? O que você está esperando? O fogo cair do céu? A ira de Deus te alcançar? O que você está esperando? Ah, eu não batizei nas águas. Prepara e batiza, passa pelas águas e vem tomar da ceia. Ah, mas eu tenho um problema ali que está me acusando. Não, irmão, então é o diabo que está te acusando. Deus não acusa, Deus não é acusador de ninguém. Deus não está acusando e jamais vai acusar ninguém. O acusador é Satanás. Ah, porque eu tenho um problema, e esse problema, irmão, pede a Deus a direção nessa noite, conserta. Por isso Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, depois coma e beba do cálice. O examinar-se a si mesmo tem que ter uma resposta. A resposta, coma e beba. Ou seja, a tua consciência, a paz. Por que que é a paz? Porque você está debaixo do sangue. Porque hoje, seu pecado não está só encoberto, ele foi removido. Quantos entendem isso e crê nessa palavra? Diz amém. Ah, então Maurinho está dando carta branca para nós viver no pecado. Está amarrado em nome de Jesus. Nada disso eu falei. Nada disso. Pelo contrário.
Nisso nós temos que viver em santidade. Aliás, deixa eu terminar aqui, senão vai virar a pregação da noite. A gente vai empolgando, né? Deus vai falando, a gente vai empolgando. O altar, para queimar a oferta, o sacerdote punha fogo. Você vai encontrar a Bíblia dizendo que aquele fogo nunca podia apagar. Todo dia de manhã tinha que pôr lenha naquele fogo. Aquele fogo tinha que ficar ali, todo dia pela manhã, o ofício do sacerdote, pôr as lenhas lá para o fogo manter aceso, até no outro dia. Igual a caldeira lá da Jussara, lá da Cevasa, que põe fogo, que só para quando desliga, né? Não para. Era assim o altar. Isso nos ensina por que as misericórdias se renovam todas as manhãs. Por que todas as manhãs você precisa, agradecer a Deus pelo dia, louvar o Senhor por aquele dia maravilhoso, pelo sol que está brilhando, pelo dia que amanheceu, pela oportunidade de mais um dia você viver na presença dEle. Por isso, é a lenha, você tem que chegar a lenha no altar todos os dias. Amém ou não, irmãos? Você pode ficar de pé um instante? Estenda as mãos para cá. Pai, nós apresentamos perante o Senhor esse pão, fruto da terra, Senhor. Tua palavra diz que na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão, partiu, deu aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Deus, Senhor, ao participarmos do teu corpo nessa noite, pela fé, meu Deus, não é mais pão, e sim o corpo do Senhor. Cremos que a cura de toda enfermidade, seja ela física, seja ela emocional, não importa a origem da enfermidade, ela é curada. Nós cremos pela fé, meu Deus. Teu corpo foi traspassado naquela cruz, e sobre esse corpo estava todas as nossas transgressões, todo o nosso pecado, Pai, foi levado ali. De semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice nas suas mãos, deu aos discípulos, e o Senhor disse: tomam e bebam todos vós. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova, da eterna aliança. Esse sangue derramado por todos os homens para remissão, para perdão dos pecados. O pecado não mais é encoberto, o pecado é remido, o pecado é perdoado. O Senhor lança no mar de esquecimento todo o pecado nessa noite. Em nome de Jesus nós cremos pela fé. Isso aconteceu há 2000 anos no passado. Jesus já levou por nós toda a transgressão. Oh meu Jesus, nós te amamos, Pai, e ao tomarmos desse cálice, ó Deus, cremos que o Espírito de vida, oh Deus, é sobre nós, nos despertando para o novo do Senhor, para um vislumbre maior da Tua glória, um vislumbre maior dos céus, um vislumbre maior, Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em Cristo Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Você pode se assentar enquanto os irmãos vão adorar o Senhor aqui. O Simar e o Alcir vai ser ligeirinho assim, amém? Entregando para os irmãos a Santa Ceia. Só levante a mão para eles entenderem que você vai tomar da ceia nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Os dois vai junto, para o mesmo lugar, tá? Amém? Senão vai um para um lado e outro para o outro. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obra
verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, em o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em nós para sempre. Aquele que teme os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e lhe manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia, Jesus. A glória a Deus. Enquanto os irmãos do louvor vão descer, vão tomar a Santa Ceia, nós vamos ministrar nessa noite em nome de Jesus. Uma palavra, vai ser muito breve, mas eu queria, assim, falar sobre o tema de hoje. Nós celebramos, comemoramos, né, o Dia dos Pais. Quantos pais tem aqui? Fala amém. Pouco, sim? Fala amém. Quantos... Olha, que história é essa? Glória a Deus. Quero falar sobre um tema voltado para esse aspecto e vamos orar pelos pais. Um dia maravilhoso, né, irmãos? A gente poder separar um dia no ano para celebrar os pais, as mães, enfim. Eu creio que é bem propício para a gente examinar o coração
serve, tem oportunidade para a gente falar tanta coisa, né? Isso é muito bom, em nome de Jesus. Mas que tudo seja autêntico, né? Às vezes você vai nas redes sociais, há tanta postagem para os pais, né? Aquela coisa, mas se não honrá-los, aquilo é só casca. Então precisa ser verdadeiro, tudo que nós fazemos. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho narrado por Lucas, capítulo 8. Glória a Deus. Irmãos, eu quero no capítulo 8 de Lucas ler com você o versículo de número 40 até o 42, depois do 49 ao 56. Amém? Quantos já acharam? Fala amém. Quem não achou, não precisa só olhar aqui, ó. Vai ter ali uma tradução um pouquinho diferente, mas é muito pouquinho. Dá para você entender. 40. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão, ou um homem, por nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. O que ele era, irmãos? E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e ela será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, disse: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Que coisa, né, irmãos? Quero falar um pouco sobre Jairo. Esse pai, um pai aflito, num momento tão difícil da vida dele. Imagina que Jairo, ele era um príncipe da sinagoga, ele era uma pessoa da elite, por assim dizer. O Jairo não era qualquer um. Jairo era uma pessoa que exercia uma certa liderança na sinagoga. E ele estava com uma filha à beira da morte. Imagina o drama desse homem, irmãos. E ele, talvez no coração dele tenha pensado: eu vou àquele que pode resolver. Ô, decisão tremenda que Jairo tomou, irmãos. E ele correu a encontrar Jesus. Jesus estava andando, fazendo uma pregação, uma série de milagres acontecendo, e o Jairo chega e se prostra, ele se joga, ele ajoelha aos pés de Jesus, clamando pela filha dele. Nós temos insistido tanto, irmãos, que os homens, os pais dessa geração, os maridos, os esposos, se posicionem como sacerdotes do lar. Nós somos chamados e somos feitos reinos e sacerdotes para Deus em Cristo Jesus. Mas quantos pais não assumem esse papel sobre a vida dos filhos? Quantos pais falham por não se posicionar como sacerdotes do lar?
Jairo, ele se posicionou, irmãos. Jairo foi atrás de Jesus, ele correu ao encontro de Jesus. Ele não foi como um líder, não, de sinagoga, não. Ele não foi como um príncipe da sinagoga, não. Ele foi ali como um pai desesperado. Ele foi como um pai valorizando a família dele, buscando uma cura para a família dele, para a filha dele. Algo que tinha desestabilizado o lar dele. O pai Jairo foi lá. Não foi o príncipe Jairo, não foi o líder ou o político Jairo, com a influência que tivesse, não, ele foi como um pai. E chegando ali, ele já caiu aos pés de Jesus, ele se rendeu àquele que pode todas as coisas. Ele reconheceu a autoridade na pessoa de Jesus. Coisa linda, irmãos, era um sacerdote ali intercedendo perante aquele que pode todas as coisas. Um sacerdote. Sabe, irmãos, às vezes nós vamos perdendo ao longo da vida, sabe? As gerações que vão vindo. Hoje pela manhã eu estava comentando isso, eu falei, irmãos, impressionante, cada geração que vem, parece que está pior que a outra, porque na verdade, sabe, a geração que agora está, tem que gerar a próxima geração gerar a outra geração, assim é que nós aprendemos na palavra de Deus. Quando Israel conquistou a terra, quando entraram na terra, possuíram a terra, foi assim. Eles foram uma geração geracional, eles geraram outros, contando as histórias, como Deus abriu o mar, como Deus conduziu eles pelo deserto, como Deus deu sustento, como Deus conduziu eles contavam de geração. Como você entende que a Bíblia chegou até nós, irmãos? A história da Torá, do Pentateuco chegou até nós. Eles contando as histórias que se passavam, uma geração depois da outra. Mas se uma geração for descompromissada, o que será da próxima? E se a próxima crescer sem ter tido um respaldo, o que será da outra? Percebe como a tendência é só piorar? Se nós olharmos desse prisma, se nós cruzarmos os braços, se nós acharmos que não temos responsabilidades, se você achar que você não tem que ensinar seu filho o caminho que ele deve andar, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e mesmo depois de velha, ela não vai se desviar dele, é o que diz a Bíblia. E às vezes nós perdemos a importância, sabe, irmãos? Sabe uma coisa que se perdeu? Os pais abençoar os filhos, e se perdeu. Poucos ainda têm esse costume de orar abençoando. Eu abençoo o meu filho, que toda sorte de bênção seja derramada sobre a vida dele, que ele prospere, que ele possa romper, que ele possa ser uma pessoa de bem, que ele possa ser uma pessoa onde Deus continuamente está sobre a vida dele, conduzindo, dirigindo, conduzindo ele ou ela. Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, ainda que Jacó usurpou a bênção, mas lembra, ele abençoou Jacó. Quando o irmão dele chegou, Esaú, chorou, lamentou porque queria a bênção da primogenitura, o que o Isaac falou para ele? Falou, olha, eu já abençoei, mas acabou a bênção. Não, eu vou abençoar você também vai ser grande, você também vai ser próspero, você vai ser muito, muito poderoso também. E abençoou também o Esaú. Jacó vai abençoar José, os filhos de José, abençoa Efraim, Manassés. O costume de abençoar foi se perdendo, mas o de amaldiçoar não se perdeu. Já percebeu? Você não vai virar nada,
desobedeceu, a palavra já vem na boca. Você vai ver Deus pesar a mão. Você está me desrespeitando, me desobedecendo, menino, você vai ver. Você não vai virar nada. Engraçado que muitas vezes nós não pesamos essas coisas, mas, irmãos, a palavra tem peso. A autoridade que você exerce sobre o seu filho, ela é no mundo espiritual. Ele pode não estar te ouvindo, ele pode estar, andando de outra maneira, fazendo coisa errada, mas você tem que abençoá-lo como pai, como mãe. Libera a bênção, ele vai ser guardado, ele vai ser protegido, às vezes o diabo vai cirandar, vai acontecer uma série de coisas, mas hora menos hora, vai vir aos pés do Senhor, pela sua fé, pela sua insistência. Essa menina estava praticamente morta, quando ele vai encontrar Jesus, ele deixa ela lá na cama morrendo. Muitos às vezes não estão morrendo de uma enfermidade, não estão na morte física, mas estão morrendo espiritualmente, se destruindo espiritualmente. E qual é a postura do pai? Que pastor, hein, gente? Dia de cantar parabéns para os pais, ele está batendo nos pais. Alguém deve ter pensado assim aí, né? Mas eu só estou te falando da responsabilidade. Sabe você, mãe? Você é pai também. Porque é os pais. Irmão. Tem mãe que às vezes assume o papel de mãe e de pai. Porque o pai é relapso. Porque o pai abandonou os filhos. Porque o pai achou que ser pai é só quando já era para pôr no mundo. E não é assim que funciona. O pai é aquele que participa, que está no dia a dia, que está abençoando, que está orando, que está guardando em oração, está suprindo aquela pessoa no mundo espiritual. Às vezes o filho ou filha alcança uma idade que você já não tem mais domínio sobre o desejo e a vontade dela, mas você tem domínio sobre o mundo espiritual que está sobre ela. Você tem domínio. Porque a autoridade dos filhos Deus deu aos pais. Você consegue entender isso? Amém ou não, gente? Sabe, irmãos, a bênção, nós não podemos perder isso. Ou melhor, temos que resgatar. A família, e a família precisa também reconhecer a autoridade do pai. Precisa reconhecer. Tem filho e tem esposa que não reconhece a autoridade do pai, não valoriza a autoridade do pai. Aí vai chegar um dia que vai precisar da autoridade do pai, aí não tem. Aí a coisa já degringolou, já rolou escada abaixo. Às vezes a esposa ajuda a tirar a autoridade do pai diante dos filhos, e vice-versa. E lá na frente, a hora que essa autoridade for requisitada, ela não vai existir. Aí, irmão, aí o diabo nada de braçada. É muito sério. É muito sério. Josué falou assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele teve um posicionamento de fé. Eu não sei quanto a vocês, não sei o que as famílias de Israel vai fazer, mas a minha família vai ser o seguinte: eu e a minha casa vai servir o Senhor. Nós temos que estar sempre dizendo isso profeticamente, declarando profeticamente. Isso tem um peso espiritual muito grande, irmão, mas muito grande. Quantos estão entendendo? Pode falar amém. Jesus, irmãos, ele tipo assim, ele tipo que atrasa, sabe, para ir para a casa do Jairo. Jesus, tem hora que ele é sossegado. Amém. A gente olha nos evangelhos, mas gente, as irmãs, o Lázaro, seu amigo está muito doente. Fala, calma, tem tempo.
Depois ele mesmo fala, o Lázaro está dormindo. Mestre, nós não tem que ir. As irmãs tudo desesperadas lá, quando ele chega, fala, se o senhor tivesse vindo em tempo, né? Tivesse acelerado o passo, tinha dado tempo. Olha que fé, gente. O Jairo estava ali, quietão na dele. Estava ali. E olha o versículo 49, olha comigo lá. Estando ele ainda falando, quem está falando aqui é Jesus, amém, irmãos? Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já morreu. Não incomoda o mestre. Parece que está dando uma ordem para ele, né? É um servo. É um servo. Se a gente olhar aqui, nas entrelinhas, está faltando com respeito com o príncipe da sinagoga, com o chefe da casa. Chegou dando uma ordem, falou, já morreu, chega, não fica importunando mais o mestre não. Talvez o Jairo também, ele, quando ele queria uma coisa, ele queria mesmo. Então, glória a Deus por isso. Agora, eu não sei o peso dessa notícia. Será que isso veio para desencorajar o Jairo? Para pôr ele em desespero? O que será que queria essa notícia? Ou será que veio para desafiar a autoridade dele? Que ele tinha sobre a família dele, sobre a própria sinagoga? Não sei. Mas eu fico conjecturando. Qualquer coisa aqui a gente conjectura. O que será que é isso? O que será que esse homem chegou com essa notícia desse jeito? Sabe, irmãos, uma coisa é certa. Hoje existe um esforço muito grande do inferno para descaracterizar a família. Muito grande, mas muito grande. Eles estão querendo pôr duas mulheres juntas, falar que um é pai ou outro é homem. Não é não. Para com essa conversa fiada. Isso é coisa do diabo. Põe dois homens lá também para cuidar de uma criança. Acha que um é pai ou outro é mãe. Que pai e mãe o quê? Para com isso. Isso é o diabo tentando descaracterizar uma família. Destruir o alicerce, a base de uma família. A Bíblia diz que Deus os criou, macho e fêmea os criou. E disse, crescei e multiplicai. O dia que duas mulheres multiplicar e dois homens multiplicar, eu vou ficar quieto. Sabe, irmãos, mas o diabo tenta de toda maneira. E tem uma crentalhada que corre atrás desses assuntos. Ei, nada. Fica doido nas redes sociais. Ah, gente. Você ainda vai na onda do diabo. É uma marolinha que o diabo passa. Aí os crentes entram e vira aquela onda grandona. E aquela crentalhada falando. Para com esse negócio, gente. Crê na palavra de Deus. Fica na palavra de Deus. Para que você vai envolver em debate? Leia a Bíblia. Para de envolver em debate, em conversa. Porque não sei quem falou não sei o quê. Vai ele para o raio que o parta para lá. Com esse assunto. Fica com a palavra de Deus e pronto. Amém, gente? Mas não precisa também você pegar. Gente, se você for comentar, você fala assim, leia a Bíblia, irmão. Pronto. Pronto, acabou o assunto. Amém, gente? Dá para entender isso? Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Mas aí, irmãos, interessante que no versículo 52 a 53 também tem um contraste esquisito. Quer ver? Habla 52 e 53. Olha o que acontece aqui. E todos estavam fazendo o que, irmãos? Estavam fazendo o que, irmãos? E todos estavam chorando, pranteando. E ele disse, não choreis. Ela não está morta, ela dorme. Aí quando ele falou, ela dorme, olha o versículo 53. O que ele estava fazendo agora? Como é que pode, né? Me explica para mim como é que pode ter um grupo de gente chorando, e alguém chega, dá uma notícia boa, vai, está só dormindo. Eles começaram a rir. Começaram a rir, para zombar. Começaram a zombar. Que tá doido, tá morta, tá durinha lá, tá fria, tá gelada, né? já veio o médico, já viu, já constatou a hora da morte, já tá tudo certo, morreu.
que ele está falando? E começaram a rir. Mas irmãos, qual que é o desfecho da história? O desfecho da história é que o espírito de vida entrou naquela menina. Porque o autor da vida estava ali, gente. O Criador do universo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que venceu o inferno, que venceu a morte, aquele que triunfou